Mais uma vez, damos boas-vindas a Vanusa Reis, que está aqui conosco. E a gente tem história, né? A gente tem história. Porque, Muitas. além de tantas histórias pessoais, você esteve conosco aqui Sim. na Associação do Senhor Jesus, na TV Século XXI, até mesmo como jornalista, trabalhando em mídias sociais. E durante muito tempo nós acompanhamos a tua dor, a tua luta, as notícias que você trazia da sua mãe. Sim. Foram momentos muito difíceis. Mas, quer dizer, isso é o que nós sabemos. Mas o que a Vanusa viveu nesse momento de ajudar, cuidar, dar dignidade mesmo na doença da sua mamãe? Quando você cuida de alguém, né, no meu caso, eu fui cuidadora e filha, cuidadora por 13 anos, existe uma linha tênue entre você já viver o luto com a pessoa em vida, e isso é algo que eu percebi em mim. De 2012 até 2017 foram 2 diagnósticos difíceis que a minha mãe teve. Ela desenvolveu uma demência rara, demência por corpos de Levy. É uma demência tão rara que hoje na indústria farmacêutica você não tem medicamentos. Você tem medicamentos para o Parkinson, para o Alzheimer, para outros tipos de doença. Essa ainda não. E depois, em 2017, minha mãe recebeu um outro diagnóstico de câncer de mama. Então, nesse tempo que você cuida, que você está vendo a pessoa definhando, a pessoa partindo, é uma linha muito tênue, porque você já está vivendo um luto de uma pessoa em vida. E isso não é o certo, pelo menos para mim eu descobri que não era o correto. Por quê? Dentre esses 2 diagnósticos, os médicos sempre diziam, ela tem 6 meses de vida. Pode ser que este ano ela parta. Então qualquer internação era, desta vez ela não sai. E isso vai te cansando de um jeito, porque você está sempre constantemente... Há um emocional, porque você sempre está preparada para a morte. Exato. Porque... E não está preparada ao mesmo tempo. Não, né? não. É muito engraçado isso, né? E chegou o ano de 2019, minha mãe estava com todas essas doenças, né? E rindo, e vivendo, e experimentando comidas. Aí sabe quando você tem aquele insight que você fala, peraí, qual que foi a minha experiência? Eu falei, não, a minha mãe, que está lidando com a possibilidade de morte todos os dias, está vivendo cada segundo, então quem sou eu para viver o luto de alguém que está sorrindo do meu lado? Isso mudou, foi uma virou, chave. Exato, virou essa chave. Só que depois, lógico, isso tudo foi se agravando, chegou o ano de 2023, por 6 anos, 7 anos, a minha mãe ela não podia fazer quimioterapia, ela não podia fazer radioterapia. Por conta da primeira doença? Na verdade, a quimioterapia ela não podia fazer porque ela já era cardiopata. E a quimio que se tem hoje no Brasil, ela afeta essa parte cardiológica, né? Então, para quem já é cardiopata, isso é um pouco difícil. E radioterapia ela não podia fazer porque ela tinha um marca-passo. E o modelo dela não tinha como desligar, não tinha como mexer, então inviável. E qual foi a opção? Hormonioterapia. Nós optamos por hormonioterapia. Isso deu uma sobrevida a ela por 6 anos. O câncer, ele ficou ali paradinho, só na mama. Só que em 2023, houve a metástase para o fígado. Então, a partir de abril de 2023, a gente sabia que ela não teria um longo tempo de vida, né? E nesses 13 anos, eu tenho escrito muito sobre isso, nós lidamos tanto com a morte, porque cada internação, às vezes era 2 internações, 3 internações no mesmo semestre, e os médicos dizendo, desta vez ela não sai, desta vez ela não sai. E eu e minha irmã, a gente, graças a Deus que a gente se tinha em todo esse tempo, a gente cuidava da minha mãe, mas uma era apoio para a outra, e a gente dizia assim, gente, a morte já desistiu da mãe. A morte já deve ter dito assim para a mãe, dona Antônia, quando a senhora quiser vir, a senhora me avisa, porque toda vez que eu vou, eu volto sem a senhora. Porque ela se saía bem, né, de todas as internações, de todos os quadros críticos. Só que chegou 2023 e a metástase no fígado, pelo menos assim, no caso da minha mãe, foi muito rápida, né? Foi de abril até agosto, e ela falece em agosto de 2023. E a experiência de ser cuidadora e de ser filha, ela é única. Eu faria tudo novamente, só que ela tem umas particularidades. Eu lembro que a minha mãe pediu para ser sepultada na minha cidade. Esse era o último desejo dela, que é Mococa. Nós fomos cumprir esse último desejo dela. E eu, a minha irmã, o meu irmão, nós voltamos com uma exaustão do velório, porque
antes dela falecer, ela passou 18 dias internada, então ela não ficava nem um segundo sozinha, nós revezávamos, né? Então você imagina a exaustão de 13 anos de cuidados, aqueles 18 dias de hospital, e a minha mãe falece, nós vamos para Mococa, fazemos sepultamento e voltamos. Eu lembro que eu comecei a receber umas mensagens assim, após o sepultamento, você precisa voltar a sorrir. Gente, mas eu estava tão exausta, não era só o luto eu não estava conseguindo nem absorver ainda, era a exaustão, né, de tudo que aconteceu naqueles últimos 13 anos e você tentando assimilar, eu não tenho mais a minha mãe, eu preciso cuidar de mim. E as pessoas cobrando uma coisa, uma reação sua que e não você é por maldade. Não. Não é por maldade. Porque queriam te ver bem. Exato. Só que eu descobri nesse período que a sociedade não sabe lidar com a sua tristeza, mas também não sabe lidar com a sua alegria. Então é você que precisa encontrar esse caminho, né? E se desligar. Eu lembro que eu desliguei o celular por 2 semanas. Falei, não, eu preciso olhar para mim, né? Foi muito intenso. Eu sei, recebi mensagens suas. Eu sei que ela vivendo o luto, a gente querendo estar junto. Exato, mas era o momento que eu precisava. Exato, eu precisava, porque aqueles momentos iniciais, eles são muito decisivos para os passos que você vai dando em seguida, né? E o luto, ele precisa ser sentido, vivido, sim. Né? Curtido, se é que posso dizer essa palavra. Ali é você e a sua dor, para que você consiga os passos seguintes. Exatamente. Eu acho que isso é importante. Agora, em que momento que você, contando essas etapas para nós, dos 13 anos, dos 18 dias, dessa exaustão no pós-luto, em que momento que você teve esse insight, essa ideia de falar, nossa, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, eu preciso contar o que eu estou sentindo e, de certa forma, até ajudar outros a viver, né, tudo isso que ela viveu. Na verdade, eu não queria contar. Ah, você não queria contar? Não queria. Como jornalista, eu não gosto muito de escrever em primeira pessoa. Eu acho que existe uma exposição, enfim, né? E tem outros pormenores que eu penso assim, né? Só que Mas tem o ghostwriting, né? Isso. Você usou essa técnica? Não. Não. Não usei. Porque eu fiquei... Fez 1 ano e 2 meses da morte da minha mãe e eu não queria contar na terapia, porque para mim é o lugar mais seguro, né? Só que eu senti vontade, me veio um título na mente, A Morte Tem um Lado Belo. Eu sabia o porquê a morte tem um lado belo para mim. Minha mãe viveu muito em reconciliação com a vida e com a morte dela nos últimos tempos. Então não tem como você não ver beleza. A minha mãe partiu em paz, sofreu? Sofreu. Ela tinha um câncer, ela tinha uma demência, ela usou sonda, ela ficou acamada, ela partiu com a bomba de morfina, né? Então, eu não estava tirando o sofrimento e nem romantizando o sofrimento, eu estava muito ciente disso. Só que eu via muita beleza naquela pessoa que estava até o fim sorrindo, naquela pessoa que até o fim estava preocupada se eu e minha irmã tínhamos jantado, se a gente tinha tomado banho, se estávamos cansadas. Olha que bonito, alguém que está partindo, que está vivendo uma dor emocional, uma dor física muito grande, né? Aí veio esse título, A Morte Tem um Lado Belo. Isso em outubro do ano passado, e eu receosa, falei, escrevi um artigo para um site pessoal que eu tenho. No dia seguinte, eu tinha 200 mensagens no meu celular, 200 pessoas dizendo, que lindo, eu nunca vi alguém falando da morte assim, nossa, você me fez ter um outro olhar. Eu falei, não, pera, então esse foi o momento que eu falei, eu preciso falar dessa morte, né? Porque a partir do momento que você perde alguém, essa morte é biológica, é concreta, mas você começa a viver as mortes simbólicas, né? É a casa vazia. Eu lembro que eu fiquei 6 meses escutando minha mãe chamar, porque eu e minha irmã, nós dormíamos em todo esse tempo 2, 3 horas por noite, porque nós tínhamos que trocar minha mãe, nós tínhamos que medicar minha mãe, e por causa da hormonioterapia, minha mãe suava demais. Então era 1, 2 horas tendo que trocar ela, porque era aquela roupa suada que não dava para deixar, né? E a hora que eu comecei a receber essas mensagens, eu falei, não, tem muita gente que passou por isso, tem muita gente que tem medo, né? Eu achei que esse texto não fosse ser aceito, porque a morte e luto são temas que as pessoas evitam. Principalmente quando você coloca no título o lado doce. O lado belo. O lado belo, Exato. O lado bonito. Exato. E ninguém consegue ver a morte, eu não sei você de casa, você que está conosco, mas é muito difícil ver um lado bonito da morte. Mas, como a Vanusa está colocando para nós, desperta em nós esse olhar que não temos no momento da dor. De olhar o outro como você olhou a sua mãe. Peraí, mas se ela está sentindo dor física, se ela está cheia de remédios, cheia de problemas e etc., e ela está sorrindo... Exato. E isso me chamou, inclusive, a atenção, Exato. Vanusa, porque se você virou essa chavinha a partir dessa observação, nós estamos observando menos?
Será que as pessoas não têm talvez essa chavinha ou essa sensibilidade? Essa é a proposta do que você escreveu? É a proposta, eu acho que para que as pessoas enxerguem o lado belo da morte, isso, eu volto a dizer, eu não estou romantizando, é muito real. Existe um processo de se reconciliar com essa partida, a partida de quem foi e com a minha própria, porque um dia eu vou partir. Então, mas como que eu faço isso, né? Que nem você disse, como se preparar para a morte? Cuidando por 13 anos da minha mãe, sabe o que eu entendi? Rir com ela, preparar a comida dela, assistir séries com ela, conversar sobre os causos da vida dela, que muitas coisas ela ainda lembrava. Isso foi um preparo, porque isso vai abastecendo você para quando a pessoa não estiver, você tem essas memórias, você tem essas lembranças, né? Eu vou te dar uma maneira prática. Antes da gente entrar aqui ao vivo na conversa, a Maju não estava no decor, arte Sim, decor? Ela está lá ainda. Teve um vitral no final, que você falou, nossa, que imagem linda. Foi, nós comentamos Exato. do vitral. E o que era aquela imagem? Nossa Senhora segurando o corpo de Jesus morto. Como que você viu Dilacerada, beleza? né? Exato. Como que você viu beleza? Você não parou no contexto da imagem, você foi além, você deu sentido, você encontrou sentido, né? A palavra é essa, você encontrou sentido naquilo que você estava vendo. Então, é muito isso. A arte tem beleza, a vida tem beleza, a morte tem beleza. Desde que a gente se reconcilie com a vida, porque eu tenho falado muito para as pessoas que estão entrando em contato comigo sobre essa questão do luto. Aliás, isso foi uma surpresa, porque eu não achava que as pessoas estariam tão abertas a falar, né? Porque se você pega a nossa sociedade em si, ela anestesia muito o sofrimento parece algo ruim. Minha mãe me ensinou Isso ao contrário. Deveria ser roda de conversa, né? Precisa, porque a maioria das pessoas vivem um luto isoladas. Não é todo mundo que consegue, que tem ou que se abre a ter uma rede de apoio. E o luto, ele não existe para você viver sozinha ou para você viver sozinho, não, porque fica muito mais pesado, muito mais sobrecarregado, né? E recebendo essas mensagens das pessoas agora, eu falo, gente, eu não falo primeiro da morte. Quando eu vou falar da minha mãe, eu falo da vida, eu falo do sorriso, das gargalhadas, do tanto que ela viajou, do tanto que ela ensinou, então eu estou falando da vida. A morte é uma consequência. Eu vou aproveitar e mostrar algumas fotos. Sim. Porque nós temos algumas imagens, mais do que falar desse lado belo, nós queremos mostrar como que a Dona Antônia viveu também esses 13 anos de luta, de sofrimento e de vida. Vamos ver. Fala para nós dessa imagem. Essa imagem nós tiramos em 2018. Nós estávamos num shopping. Ela está tentando fazer o coração. Está tentando. Ela era péssima para isso, viu? Ela era péssima. Mas minha mãe, ela queria viver tudo, ela queria aprender tudo, né? Eu nunca vi uma pessoa tão entregue à vida como ela. Temos mais imagens? A gente adorava. Que lindas. A minha mãe adorava vestidos, ela adorava. E gostava de passear também, Nossa, adorava. Se deixasse, ficava na rua o dia todo, né? Que lindas. Tem mais fotos? Olha aí. Isso foi o Dia das Mães em 2019. Ah, meu Deus. Que nós levamos ela para almoçar, eu e minha irmã. Aí ela tá com um brindezinho escrito Supermãe. E ela foi muito isso, né? Essa Supermãe. Amava toucas, minha mãe colecionava sério? toucas, gorrinhos, tudo que você quisesse dar para ela, ela amava. E parece que tá frio, porque ela tá com cachecol também. A gente estava em Itu, foi a última viagem que ela fez em agosto de 2022, um ano depois ela falece. E ela amou a natureza e estava frio, essa manhã estava bem frio, uma manhã de domingo. Dá para perceber, porque tá até com cachecol. Exato. Ela com a touquinha. Com a touquinha, ela colecionava. Gente, que sorriso! Ela era muito doce, que né? Que lindo! É. E olha, e é com esse sorriso que a gente fala da Dona Antônia com tanto amor. Sim. Porque foi esse sorriso que mudou você? Foi esse sorriso, mas foi muito mais os motivos que estavam atrás desse sorriso, né? A minha mãe, eu falo isso nos meus escritos, minha mãe tinha uma personalidade muito forte. Ela herdou a personalidade, temperamento da minha avó, né? Minha avó descendente de italianos. Então, minha mãe, ela tinha uma personalidade muito forte. A demência trouxe uma docilidade para ela, porque ela soube deixar que aquela doença, que aquele momento transformasse ela. Ela se transformou numa pessoa muito doce. Agradecia por tudo e às vezes tinha procedimentos invasivos. A minha irmã é da área da saúde, né? E tinha procedimentos invasivos que a minha irmã falava, nossa, isso dói, viu? Fazer isso daí dói. E minha mãe agradecia. Obrigada, viu, por ter feito, falar profissional, né? Essa doçura dela, né? E os motivos do sorriso dela, porque minha mãe foi alguém que aceitou a própria mudança, que aceitou ser amada pelos filhos e retribuiu muito esse amor, né? Então eu acho que o que mudou foi mais que o sorriso, foram os motivos que estavam por trás desses sorrisos.
Quando você escreveu o livro, a sua intenção não era só contar, você queria ajudar outras pessoas. Sim. Essa é a sua proposta? Eu tenho 2 objetivos quando eu escrevi o livro A Morte Tem um Lado Belo. Primeiro, porque você não pode mais conhecer minha mãe. Quem está assistindo não pode mais conhecer ela fisicamente porque ela não está aqui, mas pode conhecer através das minhas palavras. Isso é possível. Primeiro, porque eu acho justo que as pessoas conheçam ela. A Dona Antônia, natural de Mococa, que viveu 69 anos, mas viveu. E porque eu quero, essa ainda é a minha intenção, dar espaço para que as pessoas falem do luto, para que as pessoas falem da morte. Não falar do luto e não falar da morte não te isenta de vivê-los. Então, eu queria esse é o meu desejo, que essas conversas seja como a gente fala do futebol, sabe? O time ganhou, porque faz parte. E a gente só vai quebrando. Por que muitas pessoas vivem um luto sozinhas? Porque elas sentem essa distância da sociedade. É até uma rejeição o tema, né? E eu entendo a rejeição, só que a rejeição não impede você de passar por ele. Então a gente precisa usar o algo a mais, essa transcendência. Quando você começou essa luta com a sua mãe, desde o começo da doença e depois a progressão Sim. da doença, enfim, as outras que vieram, como que você... É que nosso tempo está acabando, mas eu quero muito que as pessoas leiam o livro, que as pessoas entendam e até absorvam Sim. toda essa experiência e quem sabe coloquem em discussão, em conversa e em experiência. Sim. Eu quero agradecer, Vanusa. Eu agradeço também. Nós vamos disponibilizar, olha, o Instagram da Vanusa. Lá no seu Instagram tem as informações Tem todas sobre as o informações, livro. podem entrar em contato comigo e é muito legal essa troca que está tendo entre as pessoas que estão lendo e é isso, a gente precisa criar essa rede de apoio. Nome do livro? A Morte Tem um Lado Belo. A Morte Tem um Lado Belo. Exato. Memorizar isso. E eu gostaria muito de encerrar, se é que é possível, com a foto da Dona Antônia. É uma homenagem que fazemos a ela. Já agradeci a Vanusa e nós vamos encerrar esse bloco colocando a imagem, sorrindo, da Dona Antônia e pedir a Deus que a partir desse sorriso que a gente está vendo agora, não está vendo ainda, mas já vamos colocar, mas a partir desse sorriso que vamos ver, a gente consiga entender que a morte tem um lado belo. Basta termos a sensibilidade de olhar com os olhos do coração e ver o que está além, o que está atrás, o que está depois. Obrigada, Vanusa. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, Dona Antônia. Aí do céu, intercede por nós. Amém. Um beijo grande. A gente vai para o intervalo e volta já já.